Ela entra no tribunal sorrindo, como se estivesse um palco onde ela é a estrela. Senta diante do juiz convicta de que nada iria lhe acontecer. Mas ao ouvir sua sentença, ela foi destruída. Esse é o caso de Krista Pike. E para entender como essa adolescente foi a mulher mais jovem a pegar sentença de morte, precisamos voltar um pouco no tempo. Se você gosta de casos criminais reais, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Existem silêncios que não trazem paz. Existem silêncios que são, na verdade, o peso de algo que não deveria ter acontecido. Em Knoxville, no Tennessee, o inverno de 1995 não trouxe apenas o frio cortante que endurece a terra. Trouxe uma descoberta que congelaria a alma daquela comunidade para sempre. Imagine uma manhã de janeiro, o tipo de manhã onde o vapor da respiração é a única prova de que você está vivo. Um casal de corredores, buscando a rotina revigorante próximo ao campus agrícola da Universidade do Tennessee, nota algo que não pertence à paleta de cores mortas do inverno. Manchas escarlates, vibrantes e terríveis, contrastando com as folhas secas e o asfalto cinzento. Eles não sabiam, mas estavam seguindo uma trilha de migalhas deixada por uma mente que já não habitava a nossa realidade comum. A trilha levava para dentro da mata, para uma clareira que, até aquela noite, era apenas um recanto esquecido. Ali, o que encontraram não era apenas um corpo. Era um manifesto de ódio. Uma jovem, quase uma criança aos olhos da lei, jazia desfigurada. O rosto, outrora cheio de planos de uma estudante de informática vinda da Flórida, era agora uma máscara de trauma. O crânio apresentava fraturas catastróficas, e no peito, um símbolo que evocava medos ancestrais. Um pentagrama, a estrela de 5 pontas, entalhada com uma precisão que denotava tempo e dedicação. Faltava uma parte do osso da cabeça. Alguém tinha levado um pedaço dela. Aquela era Colleen Slammer. Tinha 19 anos. E o que a perícia encontraria nas horas seguintes revelaria que sua morte não foi rápida, nem indolor. Foi um espetáculo de crueldade que durou quase 1 hora. Mas para entender o fim de Colleen, precisamos entender o início de quem segurava a lâmina. A poucos quilômetros dali, o Knoxville Job Corp Center funcionava como uma promessa. Era um lugar de segundas chances, projetado para jovens que a vida já tinha tentado derrubar. Era onde filhos de lares desfeitos, jovens sem perspectiva e sonhadores em busca de um ofício técnico se cruzavam. Entre eles estava Krista Gail Pike. Aos 18 anos, Krista não parecia uma predadora. Criada sob a sombra da negligência, com uma mãe alcoólatra e o vazio deixado por um pai ausente, ela carregava um histórico de instabilidade que muitos viriam como um pedido de socorro. No entanto, o sistema raramente ouve sussurros até que eles se tornem gritos. Krista não estava sozinha. No ecossistema fechado do Job Corps, as afinidades se formam por semelhança de dor ou de escuridão. Foi lá que ela conheceu Tadaril Shipp, de apenas 17 anos. Shipp era o complemento perfeito para o vazio de Krista. Ele não falava de enfermagem ou de empregos futuros, ele falava de demônios. Falava de rituais, de poder e de uma hierarquia espiritual onde os oprimidos poderiam, finalmente, ser os mestres. Juntos, eles criaram uma bolha de isolamento alimentada por uma obsessão mútua e por um interesse crescente pelo ocultismo. Shadola Peterson, uma jovem que buscava aceitação, orbitava o casal, tornando-se a testemunha silenciosa e cúmplice de uma paranoia que crescia como um tumor. A motivação, se é que podemos chamar assim, era tragicamente mundana. Ciúmes. Krista convenceu-se de que Colleen Slammer queria roubar Tadaril. Não havia provas, não havia lógica. Na mente de Krista, Colleen era uma intrusa em seu santuário de sombras. A ideia de que Colleen pudesse estar interessada em Shipp transformou-se em uma obsessão maligna. Krista começou a vocalizar seu ódio. Ela não dizia apenas que não gostava de Colleen. Ela dizia que queria dar uma lição nela. Ela queria mostrar quem era mais esperta. Naquela quinta-feira, 12 de janeiro de 1995, o plano foi colocado em prática com uma simplicidade aterradora. Sob o pretexto de fazerem as pazes e fumarem algo fora do campus, o trio atraiu Colleen para a armadilha. Colleen, talvez querendo apenas acabar com a tensão entre elas, aceitou. Ela caminhou voluntariamente para o escuro, confiando que voltaria para o seu dormitório em poucas horas. Ela não sabia que Krista levava consigo uma caixa de lâminas de barbear e um ódio que nenhuma conversa poderia aplacar. Enquanto caminhavam em direção à clareira, o tom da conversa mudou. O ar ficou mais pesado. As acusações de Krista começaram a sair como chicotadas. Colleen tentou se defender com palavras, mas Krista já tinha decidido que aquela noite não era para diálogos. Era para sacrifício.
O isolamento da mata garantia que os gritos não seriam ouvidos. O Job Corps, com sua segurança falha e seus corredores cheios de jovens preocupados com seus próprios problemas, não notou a ausência dos 4. O que aconteceu naquela clareira transcende o crime passional comum. Foi um ritual de desumanização. Krista não queria apenas matar. Ela queria destruir a essência de Colleen. Enquanto as lâminas cortavam a carne da vítima, Chip e Peterson observavam ou agiam como contenção. Colleen implorava. Ela falava. E isso, curiosamente, era o que mais irritava a Krista. Anos depois, ela diria em depoimento: é difícil machucar alguém quando eles estão falando com você. A solução de Krista não foi parar. Foi mandar Colleen calar a boca para que o trabalho pudesse continuar. A brutalidade atingiu o ápice quando um pedaço de asfalto, pesado e frio, foi usado para desferir golpes repetidos contra a cabeça de Colleen. O som do osso quebrando misturava-se ao silêncio da noite. E então, o troféu. Krista queria uma parte de Colleen. Ela queria possuir o momento para sempre. Com a frieza de quem completa um quebra-cabeça, ela removeu um fragmento do crânio da vítima e o guardou no bolso do casaco, embrulhado em um guardanapo. Ao retornarem para o dormitório, a adrenalina ainda corria nas veias de Krista. Ela não estava em choque. Ela estava exultante. Ela mostrou o pedaço de osso para outros estudantes. Ela riu. Ela imitou os gemidos de Colleen. Naquela noite, em Knoxville, 3 jovens foram dormir com o sangue de uma colega nas mãos, enquanto a cidade ainda não tinha ideia de que o mal tinha ganhado um novo rosto, um rosto de 18 anos, com olhos que não mostravam nenhum traço de alma. Mas o rastro de sangue deixado na mata era apenas o começo. O que Krista não percebeu é que, ao levar um pedaço de Colleen consigo, ela também tinha assinado seu próprio destino. O orgulho que ela sentia pelo crime seria a corda que a justiça usaria para cercá-la. Mas como a polícia conseguiria conectar adolescentes aparentemente comuns a um crime com contornos satânicos em menos de 72 horas? A resposta estava escondida não apenas na cena do crime, mas dentro do bolso do casaco de Krista Pike, e na incapacidade de uma assassina de manter seu segredo guardado. O sol que nasceu em Knoxville no dia 13 de janeiro de 1995 não trouxe clareza, mas sim o início de um pesadelo burocrático e forense. Enquanto o corpo de Colleen Slemer era processado pelos peritos sob as luzes frias do necrotério, a polícia começava a traçar o perfil de quem teria a capacidade, e a disposição, de esculpir o peito de uma jovem e levar parte de seu crânio. Inicialmente, as autoridades temeram o pior, um assassino em série ou um grupo sectário. Operando nas sombras da Universidade do Tennessee. A natureza ritualística do crime, com o pentagrama e o fragmento ósseo ausente, apontava para algo muito mais planejado do que uma simples briga de rua. Contudo, a arrogância é, muitas vezes, a ruína do criminoso. Enquanto os detetives isolavam a clareira, no dormitório do Job Corps, Krista Pike estava longe de se esconder. Pelo contrário, ela parecia estar em um estado de euforia pós-traumática que beirava o messiânico. Ela não apenas guardou o fragmento do crânio de Colleen, ela o tratava como uma relíquia. Relatos de estudantes que estavam no centro naquela manhã descrevem uma Krista Pike falante, quase magnética, que convidava colegas para verem uma coisa. O que ela mostrava, envolto em um papel ensanguentado, era o pedaço de osso que, segundo ela mesma dizia rindo, encaixava perfeitamente no buraco da cabeça daquela vadia. A denúncia não tardou. A mistura de medo e náusea tomou conta dos estudantes. Uma jovem ligou para os pais, que imediatamente contataram a polícia. O nome de Krista Pike, Tadaril Chip Shadola Peterson, começou a circular nos rádios das patrulhas. O que os investigadores encontraram ao interrogar os funcionários do Job Corps foi um rastro de negligência administrativa que permitiu que o ódio de Krista crescesse sem supervisão. Colleen estava desaparecida dos registros de presença, enquanto o trio havia retornado ao campus com roupas sujas e um comportamento errático na noite anterior. Em 15 de janeiro, apenas 3 dias após o crime, a polícia de Knoxville realizou as prisões. O que mais impressionou os veteranos da divisão de homicídios não foi a resistência dos jovens, mas a ausência dela. Ao serem levados para salas de interrogatório separadas, a dinâmica do grupo começou a se fragmentar, revelando a hierarquia do horror que haviam estabelecido. Shadola Peterson, a vigia do grupo, foi a primeira a quebrar. Com os olhos inchados de choro, ela detalhou como o plano foi traçado, como as lâminas foram compradas e como ela apenas assistiu enquanto o casal transformava Colleen em um pedaço de carne. Mas foi o depoimento de Krista Pike que entrou para os anais da criminologia americana como um dos mais perturbadores já registrados. Sentada diante dos detetives, com o rosto que ainda retinha traços da adolescência,
Krista não negou nada. Ela não usou o álibi do surto psicótico ou da legítima defesa. Com uma voz calma, por vezes interrompida por pequenas risadas de escárnio, ela descreveu o prazer sensorial do ataque. Ela detalhou o som do asfalto atingindo o crânio de Colleen, o modo como a vítima tentava balbuciar palavras de súplica e como isso a irritava profundamente. Eu queria que ela calasse a boca, repetiu ela, como se a vítima fosse agressora por ousar sofrer em sua presença. A busca no quarto de Krista selou seu destino. Além do pedaço de crânio, a prova material definitiva que ligava o corpo na mata suspeita no dormitório, os policiais encontraram um santuário ao ocultismo. Livros sobre satanismo, desenhos de bodes, velas e anotações sobre como canalizar energia através da dor alheia. Para Tadaril Shipp, o namorado de 17 anos, aquilo era uma extensão de sua identidade de gangue e de suas buscas espirituais distorcidas. Para Krista, era a ferramenta que ela usava para validar seu ódio por Colleen. O impacto mediático foi imediato e avassalador. Knoxville era uma cidade conservadora, profundamente religiosa, e a ideia de que o satanismo havia chegado às suas portas através de adolescentes do governo federal gerou uma histeria coletiva. As câmeras de TV cercavam o tribunal a cada audiência preliminar. A imagem de Krista Pike sendo escoltada, ora sorrindo para as câmeras, ora exibindo uma indiferença gélida, tornou-se o símbolo de uma geração perdida. A imprensa a apelidou de a assassina do pentagrama. Enquanto o promotor Bill Crabtree preparava o caso, ele percebeu que não estava lidando com um crime comum. Ele precisava convencer um júri de que aquela garota de 18 anos não era uma vítima das circunstâncias, mas uma mente mestre da crueldade. A defesa, liderada por advogados públicos, começou a cavar o passado de Krista, tentando humanizar o monstro. Eles trouxeram à tona a infância de abusos, a mãe que a abandonava em bares, os traumas sexuais e a instabilidade emocional. O argumento era claro: Krista era um produto quebrado de um sistema quebrado. Contudo, a própria Krista parecia sabotar os esforços de sua defesa. Em cartas enviadas da prisão e em conversas gravadas, ela mantinha o tom de quem não se arrependia do espetáculo. Ela estava orgulhosa. Ela se sentia poderosa. Pela primeira vez na vida, as pessoas tinham medo dela, e ela adorava essa sensação. O palco estava montado para um dos julgamentos mais rápidos e viscerais da história do Tennessee. A pergunta não era mais se ela era culpada, mas sim o quão severa a sociedade seria com uma mulher tão jovem que se recusava a demonstrar qualquer pingo de humanidade. O veredito parecia certo, mas o que aconteceu quando o juiz leu a sentença final mudaria a história jurídica dos Estados Unidos. Krista Pike descobriria que o poder que ela pensava ter sobre a vida e a morte estava prestes a ser tomado pelo Estado, e sua reação no tribunal seria o único momento em que a máscara de gelo finalmente começaria a rachar. Março de 1996. O tribunal de Knoxville não era apenas uma sala de justiça. Era o epicentro de um julgamento moral que paralisava o estado do Tennessee. O ar estava pesado, carregado com a expectativa de centenas de pessoas que se espremiam para ver Krista Pike. O contraste no tribunal era perturbador. De um lado, a família Slammer, carregando fotos de Colleen, uma jovem de olhos claros e sorriso doce, cujo futuro foi ceifado por uma obsessão sem sentido. Do outro, Krista, agora com 20 anos, sentada à mesa da defesa. Ela não parecia mais a adolescente selvagem das fotos da prisão. Seus advogados a vestiram com roupas conservadoras, tentaram suavizar seu olhar, na esperança de que o júri visse nela uma criança perdida em vez de uma assassina calculista. Mas a promotoria, liderada por Bill Crabtree, tinha uma arma que nenhuma estratégia de imagem poderia anular: a própria voz de Krista. Quando as gravações de sua confissão foram reproduzidas no tribunal, o silêncio foi absoluto. Os jurados ouviram, em detalhes excruciantes, como ela descrevia o som do crânio de Colleen se partindo sob o peso do asfalto. Ouviram-na rir ao contar como Colleen implorava pela vida. Cada frase era um golpe na tese da defesa. Não era o relato de alguém em surto. Era o relato de alguém que saboreava a memória do domínio total sobre outro ser humano. A estratégia da defesa foi focar no que chamaram de tempestade perfeita de trauma. Especialistas em saúde mental subiram ao depoimento para traçar o mapa da psique devastada de Krista. Falaram sobre o dano cerebral frontal, sobre o transtorno de personalidade limítrofe, principalmente, sobre a infância de abusos que a teria deixado incapaz de processar emoções de forma normal. Ela não nasceu assim, argumentavam, ela foi forjada no fogo do abandono. Tentaram pintar Tadaril Shipp como o arquiteto ocultista que teria manipulado a fragilidade de Krista, transformando seus ciúmes em uma sede de sangue ritualística. No entanto, o júri não conseguia desviar o olhar do troféu. O pedaço do crânio de Colleen,
apresentado como evidência, era prova física de uma crueldade que ultrapassava qualquer explicação sociológica. Aquilo não era um ato de impulso, era uma coleção. O entalhe do pentagrama no peito da vítima sugeria uma dedicação ao sofrimento que durou tempo demais para ser apenas um apagão emocional. A acusação foi implacável. Krista Paik sabia exatamente o que estava fazendo. Ela escolheu a clareira. Ela escolheu as lâminas. Ela escolheu não parar quando Colleen pediu misericórdia. Após apenas algumas horas de deliberação, um tempo surpreendentemente curto para um caso de pena de morte, o júri retornou. O veredito de culpada de assassinato em primeiro grau não surpreendeu ninguém. Mas o que veio a seguir foi o verdadeiro divisor de águas. No Tennessee, a decisão sobre a pena capital cabe ao júri. Eles tinham que decidir: Krista Paik deveria passar o resto da vida na prisão ou deveria ser executada pelo Estado? Em 30 de março de 1996, a decisão foi anunciada: morte por eletrocução. Naquele instante, a máscara de frieza que Krista ostentava durante todo o processo finalmente se estilhaçou. A jovem que havia rido da morte de Colleen, que havia guardado um osso humano no bolso, desmoronou em prantos convulsivos. Por favor, deixe-me abraçar minha mãe antes de ir, ela gritou entre soluços que ecoaram pelas paredes de mármore do tribunal. Foi o único momento em que Krista Paik pareceu, para o público, um ser humano. Mas era uma humanidade despertada pelo medo da própria morte, não pelo remorso pela morte que ela causou. A sentença fez de Krista Paik um marco sombrio, a mulher mais jovem dos Estados Unidos a ser condenada à morte desde 1976. Enquanto ela era algemada e levada para a unidade de segurança máxima do presídio feminino do Tennessee, o mundo lá fora debatia o peso daquela decisão. Tadaril Shipp, por ter apenas 17 anos na época do crime, escapou da execução por uma questão de meses, sendo condenado à prisão perpétua. Shadola Peterson, que colaborou com a polícia, recebeu uma sentença de liberdade condicional. O desequilíbrio das penas gerou revolta. Como o namorado, que incentivou o ritual, poderia ter uma chance de liberdade, enquanto a garota que segurou a pedra seria frita em uma cadeira elétrica. Para a família Slemer, não havia desequilíbrio. Havia apenas a justiça possível para um crime impossível de perdoar. Mas, como acontece em muitos casos de pena de morte, a leitura da sentença não foi o fim. Foi apenas o início de uma nova e bizarra fase. Krista foi enviada para o corredor da morte, mas as grades da prisão não foram suficientes para conter sua natureza volátil. O isolamento, em vez de trazer reflexão, pareceu fermentar uma escuridão ainda maior, provando que, para Krista Paik, a violência não era um incidente isolado, mas uma linguagem própria. Anos depois de ser sentenciada, enquanto o mundo tentava esquecer o seu nome, Krista Paik provaria que as paredes da prisão eram finas demais para conter seus impulsos. Um novo ataque brutal e um plano de fuga cinematográfico revelariam que a assassina do pentagrama ainda tinha capítulos de horror para escrever, e que o corredor da morte era apenas o seu novo palco. Entrar no corredor da morte é entrar em um estado de existência suspenso. Para Krista Paik, as grades da prisão feminina do Tennessee não representaram o fim de sua história, mas o início de uma longa e perturbadora metamorfose. Enquanto os recursos judiciais começavam a tramitar lentamente pelos tribunais de apelação, o público esperava que o isolamento trouxesse o remorso ou, ao menos, o silêncio. No entanto, Krista logo provou que a escuridão que a levou àquela clareira em 1995 não havia sido deixada para trás. Ela ainda era uma força da natureza, instável e perigosa. Em 2001, 5 anos após sua condenação, o nome de Krista Paik voltou às manchetes por razões que gelaram o sangue das autoridades prisionais. Mesmo sob vigilância constante, ela conseguiu atacar outra detenta, Patricia Jones. O método foi quase tão brutal quanto o crime original. Krista tentou estrangular a mulher usando o cadarço de um sapato, quase conseguindo completar o ato antes de ser contida pelos guardas. O ataque não teve motivação clara, além da pura manifestação de poder e violência. Para os promotores, foi a prova definitiva de que Krista não era uma jovem que cometeu um erro sob pressão, mas uma predadora que via na agressão sua única forma de interação com o mundo. A vida de Krista na prisão tornou-se um paradoxo. Por um lado, ela era a detenta mais famosa do estado, recebendo pilhas de cartas de admiradores e curiosos do mundo inteiro, um fenômeno comum em casos de true crime, onde a figura do assassino exerce um fascínio mórbido sobre o público. Entre esses correspondentes estava Donald Colt, um homem que se apaixonou pela imagem de garota incompreendida de Krista. Esse relacionamento evoluiu de cartas para um plano de fuga digno de roteiros de Hollywood. Em 2012, as autoridades descobriram uma conspiração que envolvia Corrut e um guarda prisional,
Justin Eflin. O plano era simples e audacioso: tirar Krista da prisão à força ou através de suborno. O plano foi frustrado, mas serviu para solidificar a lenda sombria de Pike. Mesmo trancada 23 horas por dia, ela ainda conseguia manipular homens para servirem aos seus desejos. Enquanto isso, a batalha nos tribunais transformou-se em uma guerra de desgaste. A cada década, uma nova audiência. Seus advogados, financiados por grupos contrários à pena de morte por recursos do Estado, apresentavam novas evidências de sua instabilidade mental. Eles argumentavam que o júri original nunca teve acesso total à extensão de seus danos cerebrais e ao impacto devastador de sua criação. Houve momentos em que a própria Krista pareceu desistir. Em um de seus episódios mais voláteis, ela assinou documentos abrindo mão de todos os seus recursos, pedindo para ser executada imediatamente. "Eu só quero que isso acabe", dizia ela. Meses depois, mudava de ideia, retomando a luta pela vida com uma tenacidade feroz. Hoje, em 2026, Krista Pike é uma mulher de quase 50 anos. O rosto que o mundo conheceu, o da adolescente de traços suaves e olhar frio, deu lugar a uma fisionomia marcada por décadas de luz fluorescente e confinamento. Ela passou mais tempo no corredor da morte do que em liberdade. Colleen Sleemer, se estivesse viva, teria a mesma idade. E é aqui que reside o ponto mais doloroso desta narrativa: o tempo. O tempo que foi roubado de Colleen e o tempo que foi dado a Krista através de um sistema jurídico que, embora tenha decretado sua morte, parece incapaz de executá-la. O legado do caso Pike é um espelho desconfortável para a sociedade americana. Ele levanta questões que ainda não sabemos responder. A pena de morte é justiça ou apenas uma vingança institucionalizada? Uma infância de abusos extremos pode servir como atenuante para um ato de sadismo puro? O caso forçou mudanças profundas na forma como o Job Corps opera e como jovens em situação de risco são monitorados. Mas a ferida aberta em Knoxville nunca cicatrizou totalmente. A clareira onde Colleen deu seu último suspiro é hoje um lugar de silêncio, mas para aqueles que conhecem a história, o vento entre as árvores ainda parece carregar os ecos daquela noite de 1995. Para a família de Colleen Sleemer, a justiça prometida em 1996 tornou-se uma sombra que os persegue. Eles são obrigados a reviver o crime a cada novo recurso, a cada novo documentário, a cada vez que o nome de Krista Pike volta à luz. Para eles, a execução de Krista não traria Colleen de volta, mas traria o encerramento de um ciclo de agonia que já dura 3 décadas. A história de Krista Pike não é apenas sobre um assassinato ritualístico, é sobre a falha de múltiplos sistemas. O sistema familiar que a abandonou, o sistema educacional que não viu os sinais e o sistema jurídico que permanece em um impasse infinito. Ela continua sendo a última mulher no corredor da morte do Tennessee, uma relíquia viva de um surto de violência que o país nunca conseguiu esquecer. Ao fecharmos este dossiê, fica a imagem de Krista em sua cela, uma mulher que buscou poder através da morte de outra, e que acabou encontrando um tipo diferente de morte, a morte lenta da espera. No fim, talvez o maior castigo de Krista Pike não seja a cadeira elétrica ou a injeção letal, mas o fato de que ela tem que acordar todos os dias, por 30 anos, sendo exatamente quem ela é, sabendo que o troféu que ela guardou no bolso não lhe trouxe poder, mas apenas a eternidade em uma cela fria. O caso de Krista Pike termina como começou, no silêncio. Um silêncio que não traz paz, mas que nos obriga a olhar para as profundezas da alma humana e reconhecer que, às vezes, o horror não tem explicação, ele apenas existe. E se você quer conhecer mais casos como este, inscreva-se no canal e aguarde os próximos.